palavra que Deus colocou no meu coração, o tema, The word that God placed in my heart, the subject, construa uma história com Deus. build a story with God. Eu sei que muitos vieram para o Canadá I know that many of you came to Canada para construir uma história. to build a story. E não tem nada de errado com And isso. there's nothing wrong with that. É bênção. That's a blessing. Só que a história para dar certo, However, the story, for it to work out, você tem que construir com Deus. you need to build it with God. Senão ela não vai solidificar. Otherwise, it's not going to be solidified. Ela vai ser como uma construção sobre areia. It's going to be like a construction on sand. Se você quer vencer nessa terra, If you want to overcome here on this earth, diante de todas as dificuldades, before all the difficulties, construa uma história com Deus. build a story with God. Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia And I want to invite you to open your Bibles em 2 Reis 4. in 2 Kings 4. E ao ponto que você abre a palavra, And while you're opening the word, eu quero dizer para você que a grande preocupação que eu tinha com Alezinho I want to tell you that the big worry that I had with Alezinho, my son, é que ele tivesse uma história com Deus. was that he had a story with God. E quando ele tinha uns 7, 8 anos, And when he was about 7 or 8 years old, todos os dias ele me acompanhava em outras igrejas, porque a minha igreja tinha outras igrejas. all of those days he would come with me to churches because my church had other churches. Nós éramos em 5 igrejas. We were 5 churches, I believe. No domingo eu estava em São Caetano So on one Sunday I was in São e Caetano, os outros domingos dias da semana eu estava nas outras igrejas. and the other days of the week I was in other churches. E ele me acompanhava. And he would come with me. E numa segunda-feira eu tinha folga. And on Monday I was off. E ele estava assistindo uma série. And he was watching some show. E naquela segunda ele disse assim: And on that Monday he said, hoje eu vou assistir minha série. today I'm going to watch my show. Só que eu estava lavando a louça umas 8 horas But I was washing the dishes, it was about 8 o'clock da noite. p.m. E Deus falou: larga tudo e vai na casa da irmã Aurora orar por ela. And God said, leave everything that you're doing and go to Sister Aurora's house and go pray for her. E aí eu falei: Lezinho, você não vai conseguir assistir sua série. And then I said, Alezinho, you're not going to be able to watch your show. Eu não quero mais assistir isso. I don't even want to watch it Eu anymore. não consigo assistir mesmo. I can never watch it. Então vamos embora. Okay, so let's go. Quando eu cheguei na casa da irmã Aurora, When I got to the sister's house, uma senhora da Assembleia de Deus, who was a sister from the seus Assembly of God. 70 anos, She was about 70 years old. tinha uma reunião de oração. There was happening a prayer meeting there, E eu desconhecia. and I didn't know. E eu falei: irmã Aurora, eu vim só orar por a senhora. And I said, Sister Aurora, I only came here to pray for you. Eu não vou orar por vocês. I'm not going to pray for all of you. Eu vim orar pela irmã Aurora. I'm going to pray. I came to pray for her, E orei pela irmã Aurora. and I prayed for her. E quando eu tô saindo, And when I'm leaving, uma mulher vem ao meu encontro. a woman came to me, E ela disse assim: eu estava orando para alguém vir orar pela irmã Aurora, ela não está bem. and she said, I was praying for someone to come and pray for Sister Aurora because she's not doing well. O Alezinho olhou para mim. Alezinho looked at me, Meu Deus, and he said, oh my God, Deus falou com você God spoke to you e respondeu a oração da mulher. and answered that woman's prayer. Eu falei: é isso aí, And Alezinho. I said, yes. E nessa hora, And at that time, ele com 8 anos, 8 years old, o Espírito Santo falou com o Alezinho: the Holy Spirit spoke to him. começo hoje a tratar com você I start treating with you today, e te levanto para um ministério. and I raise you up for a ministry. E o que eu notei nesse tempo do Alezinho And what I noticed at that time in his life é que Deus está firmando nele um homem de Deus. is that God is building a man of God in him. E quando eu voltei agora de Portugal, And when I came back from Portugal now, ninguém sabia que ele ia fazer a cirurgia. nobody knew that he was going to have surgery. E Deus usa um profeta ali em Lisboa And God uses a prophet there in Lisbon, e diz o and he seguinte: says this, teu filho vai operar. your son is going to have surgery, E deu a data. and gave me a date. E ele disse assim: porque ele é um profeta. And he said, because he's a prophet, E eu levantei ele como and I've profeta. raised him as a prophet. Você entende o mover do Do you Espírito? understand the movement of the Holy Spirit? Como Deus age? How God acts? Que você precisa de ter uma história com That you need to Deus. build your story with him. Que você não pode entrar na história de That you alguém cannot go into someone else's story e tomar ela como sua. and take it as yours. Mas você tem que ter uma história But com you Deus. need to have your own story. Quando nós entramos em Atos 19, When we go into Acts 19, nós sabemos da história de um homem que tinha uma história com Deus. we know the story of a man that had a story with God. Paulo Paul. tinha 5 filhos de Seva.
7 filhos de Seva, Atos 19. Acts 19, he had 7 sons of servants. 7 filhos de Seva, versículo 14. Verse 14. E a Bíblia diz que eles eram exorcistas. And the Bible says that they were exorcists. Sim. E eles estão ali expulsando demônios. And they are there casting out demons. Mas a Bíblia diz But the Bible says que aquele inimigo that enemy reconheceu Paulo e Jesus, recognized Paul and Jesus, mas não reconhecia os rapazes. but they didn't recognize the men. Paulo These men. tinha uma história com Deus. Paul had a story with God. Assim como você tem uma história com Deus. Just as you have your story with God. E o inimigo tem que reconhecer que não vai avançar no teu território. And the enemy has to recognize that he's not going to Porque take over your você territory. tem uma história Because com Deus. you have your story with him. E ele não precisa de fazer escândalo do teu lado. And he doesn't need to make a scandal beside you. Aliás, ele nem encosta. Actually, he doesn't even touch you. Porque você tem uma história com Because you Deus. have your story with God. É disso que eu estou falando. That's what I'm talking about. Se você quer vencer aqui If you want to overcome here ou em qualquer terra, or anywhere else, tenha uma história com have your Deus. story with God. Agora nós vamos começar a palavra. Now we can start the word. 2 Reis 4. 2 Kings 4. Vamos ler aqui alguns versículos. We're going to read a few verses. Diz assim a palavra, 2 Reis 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a tua porta, fecha a tua porta, fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela o enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Aqui nós temos a história de uma mulher Here we have the story of a woman que perdeu o seu marido. that lost her husband. Então alguém bateu na sua porta. So someone knocked on her door, Mas não foi para dar condolências. but it wasn't to comfort. Não foi para dizer: Eu sinto muito. It wasn't to comfort her and say, I'm so sorry. Não foi para dizer: Eu estou preocupada com você. It wasn't to say, oh, I'm worried about you. Mas foi para cobrar. But it was to ask her something. E essa mulher fica agoniada. And this woman gets in despair. Não bastava a dívida. And not enough, she had so many debts. Agora ela corria o risco de seus filhos serem dados como escravos. Now she was at risk of her sons being given as slaves. Sonhos seriam mortos. And the dreams would be dead. Porque se o esposo vivia junto ali com os profetas, Because if the husband was living there together with the prophet, os filhos poderiam também ser. the children could also be. Mas sendo escravos, But being slaves, morria esse entendimento. this understanding would die. E o que eu me admiro And what I shock myself with é que ela vai procurar is that she's going to look o homem de Deus. for the man of God, Assim como você hoje veio procurar a presença do Senhor. just as you today came to find the presence of God. Estava tudo determinado. Everything was determined. Então, eles seriam escravos. Then they would become slaves. Ela não aceita a situação. She doesn't accept that situation. Assim você como mãe não aceita situações. Just as you as a mother doesn't Aquela accept mulher também situations, não aceitou. that woman also didn't accept it. Só que ela chega na presença do profeta. But she gets there to the presence of the prophet. E ela tinha uma história. And she had a story. O marido tinha uma história. The husband had a story. E ela diz o seguinte para ele: And she says this to him. Era teu servo. He was your servant. E quando ela diz essa palavra, And when she says this word, e temia o Senhor, and he feared the Lord, ela tinha uma história com Deus. Ele tinha uma história com she had a Deus. story with God. He had a story with God.
Assim como este homem, just as this man, você também tem uma história com you Deus. also have a story with God. O inimigo não vai poder prender os teus filhos, The enemy is not going to be able Nem to nada keep do your que é children seu. or nothing that is yours, porque você tem uma história com Deus. because you have a story with God. E essa história com Deus And this story with God são os momentos que você está na presença are dele, the moments that you are in His os presence, momentos de are the oração moments of prayer, e os momentos de comunhão com essa and palavra. are the moments of communion Por with this isso, word. eu te convido a você aprofundar na This is why I palavra. invite you to go deeper into Porque the você word, tendo profundidade na palavra, because having deepness in the word você of tem God, legalidade para vencer. you are legally E obliged você to tem overcome. uma história com Deus fundamentada. And you have a story with God that is Aonde, funded. quando você falar a palavra de Deus, When you say the word of God, ela está embasada na verdade. it's based on the truth. Essa é a história que Deus That quer is que você tenha. the story that God wants you to build. A pressão que aquela mulher estava vivendo And the pressure that that woman was era, living era tão grande was so great que ela não via saída. that she didn't see an exit. Ele pergunta: declara-me o que tu tens. And he says, ask me what you have. E ela diz: eu não tenho nada. And she says, I don't have anything. Às vezes o inimigo quer fazer isso, Sometimes the enemy wants to do this, te amedrontar, to put fear in you para você declarar: so that you can declare não tem saída. there's no exit. É tudo o que ele quer, That's everything he wants. mas que a tua boca se abra But for your mouth to open, para clamar ao Senhor to cry out to the Lord, e para não fundamentar o que ele está falando. and to not give a backup to what he's saying. O que eu acho interessante And what I find interesting é que mesmo no meio dessa pressão, is that even in the midst of that pressure, o Senhor a visitou. the Lord visited her. E talvez você hoje aqui esteja no meio de uma pressão And maybe today here you are in the midst of a pressure, e que você não vê saída. and you don't see an exit. Pois hoje eu peço para que ela coloque algo aqui para você ler comigo. So I'm going to ask her to put something here so you can read it with Por me. favor, Júlia. Please, Julia. Eu quero que você leia I comigo. want you to read it with me. Vamos lá? Todas as vezes que você precisar de um milagre, Every time you need a miracle, não traga Deus para a sua visão, don't bring God to your vision, mas entra na visão dele. but go into His vision. Guarda isso no teu Keep coração. that in your heart. Todas as vezes que você precisar de um milagre, Every time that you need a miracle, não traga a tua visão para Deus, don't bring your vision to mas God, entra na visão but dele. go into His vision. Quando nós vemos Atos 9, When we see Acts 9, nós vemos Ananias recebendo um recado do Senhor. we see Ananias receiving a message from the Lord. Vá até Paulo. Go to Paul. E nós vemos Paulo recebendo o recado do Senhor. And we see Paul receiving that Vem message from um God. homem. Come. Deus já tinha tudo preparado. God had everything prepared. Só que Ananias traz a visão dele para Deus. But Ananias brings his vision to God. Qual a visão dele? What is his vision? Senhor, o senhor sabe quem é Paulo? God, you know who Paul is? Como o senhor sabe que é Paulo? How do you know it's Paul? É claro que Deus sabia quem era Paulo. Of course God knew who Paul was. Ananias dizia: ele é perseguidor. And Ananias said he's a persecutor. E daí? Eu tô So te what? enviando, vai lá e ora. I'm sending you, go. Não traga a tua visão para Deus, não. Don't bring your vision to God, no. Entra na visão Go dele into his e vision. viva os milagres And que ele live tem para tua The vida. miracles that he has for your life. Sabe, meu irmão, Deus não quer você no médio, não. No, God doesn't want you in the medium Nem no raso. or in the low. Deus quer você no profundo. God wants you in the deep, Aonde os teus pés não alcancem o chão. where your feet can't E reach the você floor. tem que nadar. And you have to swim. Totalmente dependente da direção do Espírito. Completely dependent on the direction of the É Spirit. nisso que Deus quer com That você. is what God wants for you. Essa mulher foi assim. That's how that woman was. E eu creio que Deus hoje fala contigo. And I believe God is speaking to you Sai today. do raso. Leave Entra the no shallow profundo. and go into the deep. O profeta diz para ela: pegue os vasos na vizinhança. The prophet told her, take the vases into the neighborhood. Entra na sua casa e fecha a porta. And then go into your home and close the door. Esse fecha a porta mexeu muito comigo. That closed door, the door moved me. Os seus milagres é você e sua família. Your miracles is you and your family. E muitas vezes é você sozinho. And many times it's you alone. Porque o que me chama a atenção Because what calls my attention here é que esse homem, quando morreu, is that this man, when he died, deixou uma história com Deus. he left his story with God. Essa mulher pegou nessa história This woman took over the story e passa essa história para os filhos. and she sent the É story to her children. isso o que tem que acontecer conosco. That's what needs to happen with us. Porque ninguém entende que aqueles filhos dela Because no one understands that her children presenciaram um milagre.
lived that miracle. Assim como Alezinho presenciou naquele dia. Just as Alezinho lived that miracle that day. Assim como seus filhos, quando orar com você por uma necessidade, Just as your children, when they pray with you for a need, vão ver o milagre do Senhor da mesma forma. they will see the miracle of the Lord the same way. No meio da luta, In the middle of the fight. você já experimentou no quarto dobrar o joelho e depois chamar toda a tua família e dobrar o joelho juntos, orando? In the middle of the battle, have you tried to kneel down and pray and ask for your family to come and pray together? Todos pelo mesmo problema? Everyone praying for the same problem. É solução na certa. That's a solution right away. Você tem uma história com Deus. You have a story with God. E o inimigo sabe. And the enemy knows that. Por isso que muitas vezes ele nem se aproxima. That's why many times he doesn't even come close. Porque você tem uma história com Deus. Because you have a story with him. E eu creio no que Deus vai fazer na tua vida. And I believe what God is going to do in your life. Dando continuação a essa palavra, Continuing this word, ainda em 2 Reis 4, still in 2 Kings 4, eu quero testemunhar para você I want to share with you as fases de quem tem uma história com Deus. the phases of someone who has a story with God. Porque o fator de você ter uma história com Deus Because the fact that you have a story with God não te isenta de apertos. does not make you not going to go through trials. Esses apertos vão servir como um trampolim para a glória do Senhor mesmo. And these trials are actually going to work Porque like a trampoline to go to the glory of God. Eles vão ver o Senhor agindo na tua vida. Because they will see the Lord acting in your life. E o Senhor será glorificado. And the Lord will be glorified. Então, se você está passando por um aperto, So if you're going through a trial, por uma pressão, through a pressure, através da sua vida, through your life, o nome do Senhor Jesus será glorificado. the name of the Lord Jesus will be glorified. E quando você testemunhar, And when you muitas pessoas witness vão it, ver many people will see a glória do Senhor através da sua the vida. glory of God through your life. Tá no aperto aí? Are you in pressure right now? Tá na pressão? Are you going through pressure? Glorifica o Senhor. Glorify the Lord. Porque grande vai ser a bênção do testemunho. Because que the você vai blessing contar. will be great and the testimony will be great. Quando nós lemos 2 Reis 4:8, When we read 2 Kings 4:8, nós lemos e conhecemos a história de uma mulher, we read and know the story of a woman de Sunem. of Shunem. E diz o seguinte, versículo 8. And verse 8 says, Sucedeu também que um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos cama, uma mesa e uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. E, então disse ao moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: diz-lhe, eis que tu tens tratado com todo desvelo, com tanto zelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti, ao rei ou ao chefe do exército? E ela dissera: eu habito bem no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. Pelo que ele disse: chama. E chamando ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida de Eliseu. Todas as vezes every time que você tiver envolvimento com a presença de Deus, that you have involvement with the Word of God, meu irmão, pode ter certeza que antes de vir a luta, Deus já preparou o socorro. you can be sure that before the fight comes, God has prepared your body Antes de already. vir a luta. Before the fight comes. Essa mulher, This woman, ela se preocupa com o profeta. she worries about the prophet. Eu quero te dizer que nesse tempo, And I want to say that during that time, o profeta tinha uma outra visão mesmo. the prophet had another vision. Porque as pessoas tinham nele como uma pessoa que direcionava pelo Espírito. Because he was a person who was directed by the Holy Spirit. E ela tem um cuidado de fazer um quarto para ele. And she takes care of his room. E esse zelo eu quero colocar nos dias de hoje para nós. And that
jealousy of things, I want to bring it back to O quanto our days. nós temos zelado desta casa. How have we been jealous of this O quanto home, nós of temos this house? feito aqui. What have we done here? Porque aquela mulher teve um zelo com aquele homem que representava a presença de Deus. Because that woman was jealous of that man who represented the E presence of God. essa atitude dela And that attitude of her trouxe para a mão dela brought to her hand uma bênção. a blessing. Porque quando ele pergunta para ela, Because when he asks her, te falta alguma coisa? are you lacking anything? Ela diz, não, tá tudo bem. She says, no, everything's well. Ela já estava acostumada com a situação. She was already used to the situation. E talvez você que está aqui hoje And maybe you who are here today, já está acostumado com uma situação. you are used to your situation. Talvez você diga, Maybe you say, isso daqui vai ter que ser assim mesmo. nah, that's going to have to be that way Porque anyway. eu não vou conseguir esse documento. Because I'm not going to be able to get that document. Isso vai ser isso mesmo. That's how it's going to be. Porque eu não vou continuar os meus estudos. Because I'm not going to continue my studies. Pois eu quero te dizer que está quebrada essa But I want palavra. to tell you that that word is broken. Porque Deus tem livramentos para a tua vida e para a tua Because God casa. has deliverances for you and your house. E ninguém vai impedir de tu alcançar esses livramentos. And no one's going to stop you from getting those Você deliverances. tem uma história You com have your Deus. story with God. E o Deus Todo-Poderoso é zeloso. And the Almighty God is jealous. E Ele entregará nas tuas mãos a And vitória. He shall give in your hands the victory. E a Bíblia diz que a palavra se cumpre. And the Word of God says that the word E ela, fulfills itself. e ela tem um filho. And it has a son. E crescendo o menino, And she has a son, and the boy growing, no versículo 18, on verse 18, diz assim: it says, e crescendo o filho, and the child grew. sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, Now it happened one day that he went out to his father to the reapers. e disse a seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então disse o moço: leva para sua mãe. E ele o tomou e levou para sua mãe, e esteve os seus joelhos até o meio-dia e morreu. And he said to his father, my head, my head. So he said to his servant, carry him to his mother. When he had taken him and brought him to his mother, he sat on her knees till noon, and then he died. Nessas fases de quem tem uma história com Deus, On those phases of those who have a story with God, tem alguns acontecimentos impactantes. there is some impactful Fica preparado para isso. happenings, and get ready for this. Mas mesmo no impacto de algumas lutas, But even in the impact of some battles, o Senhor continua agindo em teu favor. God continues to act in your E favor, Ele tem surpresa para você. and He has a surprise for you. Essa mãe fica agoniada. This mom goes into despair. E então ela coloca esse menino And no she- quarto do profeta. She places the boy in the room of the prophet. E quando ela chega lá And when she gets there para encontrar com o profeta, to find the prophet, Deus não mostra nada para o profeta. God doesn't show anything to the prophet. Porque nem tudo Deus vai mostrar. Because not everything God is going to show. Não é? E a Bíblia diz que esse profeta vai até esse moço. And the Bible says that the prophet goes to this man. E nesse encontro, And in that meeting, Deus devolve a vida do moço. God brings back the man's life. E ela reconhece cada vez mais And she recognizes each time more o poder do Deus Todo-Poderoso. the power of the Almighty God. E nessa sequência, And in that sequence, começa uma guerra, a war starts. descrita em 2 Reis 6:25, That is told in 2 Kings 6:25, aonde a mãe matava um filho where a hand would kill a son e comia. and would eat. E no dia seguinte ela pedia outra criança. And on the following day, you would ask E for a another mãe não child, dava. and the mom wouldn't give it. Você sabe o que é ato de canibalismo? You know what is cannibalism? Era o que eles estavam That's fazendo, what it was doing. vendendo queixada de jumento. And selling a donkey's jaw. E ali eles estavam fazendo o quê? Coisas que eles não tinham hábito de fazer. And then they were doing things that they weren't used to doing. Mas a fome era terrível. But the hunger was terrible. E a Bíblia diz que com essa fome Deus avisa essa mulher em 2 Reis 8. And the Bible says that with that hunger, God lets that woman know in 2 Kings 8. Diz o seguinte em 2 Reis 8. It says the following here in 2 Kings 8. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te, vai-te tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virás à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque ela foi com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. Meu irmão, quando você tem uma história com Deus, When you have a story with God,
aquilo que os outros não vivem, The things that others don't live, você vive. you live. Não cita aqui que o profeta foi na casa de ninguém avisar. It doesn't say here that the prophet went to the house of anybody to let them know. Mas cita que o profeta foi avisar a ela. But it says that the prophet got there to let her know. Porque ela tinha um zelo com as coisas de Deus. Because she was jealous of the things of God. Tem livramentos que você vai viver. There's deliverances that you're going to live. Pela intensidade do zelo que você tem com as coisas do Pai. By the intensity of the jealousy that you have E eu with the things of the Father. profetizo sobre a tua And I vida prophesy upon your life que o teu nível de relacionamento com Deus vai ser tão profundo that your level of relationship with God will be so profound que antes da palavra vir na tua boca, that before the word comes to your mouth, o Senhor já vai trazer a provisão. the Lord will already bring the provision. E o que está pesado hoje And what is heavy today será leve, will be light, porque você vai vencer na força do Senhor. because you will overcome by the strength of the Lord. Deus manda essa mulher God sends this woman 7 anos na terra de Filisteu. 7 years to the land of the Philistines, Grande amigo filisteu, hein? the great friend Philistine. Claro que não. No. Mas lá Deus guardou ela. But God kept her there. E ela volta. And she comes back. Passados 7 anos ela volta. Going by 7 years, she comes back. E tá ela voltando. And she coming back. E no percurso ela encontra Geazi, And on the way, she finds Gehazi, conversando com o rei talking to the king e contando a história de quem? and telling him the story of who? Dela. Her. E o rei devolve tudo que é dela. And the king gives back everything that belongs to her. Devolve tudo que é dela, ainda os lucros cessantes. Gives her back everything that belonged to her. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Because everything that God does is E perfect. ele não deve nada a And ninguém. he doesn't owe anything to anybody. Quem tem história com Deus Those who have a- vive milagres. Those who have a story with God live in miracles. Quer viver Do milagres? you want to live in miracles? Tenha história com Deus. Have your story with God. Neuza, como eu posso fazer uma história com Deus? Neuza, how can I build a story with God? Se envolva com essa palavra. Involve yourself with this word. Venha aos cultos de oração. Come to the prayer services. Venha ao curso de estudo bíblico. Come to the Bible studies. Tenha comunhão com a igreja. Have communion with the church. Se lance na presença do Senhor. Throw yourself into the presence of God. História de oração. The story of prayer. História de vida com Deus. That's a story of life with God. História de vida com A Deus. story of life with God. Quando nós lemos essa história, When we read the story, nós vemos as fases que essa mulher passou we see the phases that this woman went through e o cuidado que Deus teve com ela, and the care that God had with her porque ela teve zelo com as coisas de Deus. because she was jealous of the things of God. O Ale dava aula numa escola Pastor Ale gave classes at a school, e ele era professor de educação física. and he is a gym teacher. E uma vez ele chamou os alunos And once he called his students para a quadra to the gym, e perguntou para eles: and he asked them, quanto eu te dou de nota? Quanto você precisa? Não, quanto eu te dou de nota? where should I grade you? E o próprio aluno se analisava. And the student themselves would say, E um dizia assim: eu acho que eu tô valendo 7. oh, I think I'm B+. O outro eu tô 8. Oh, I think I'm A-. E eu nunca vi ninguém falar que merecia 10. Mas eu And I vi lá never a heard turma. anyone say A+. E hoje eu chamo você para cá. But today I'm calling you here A nível de investimento na obra de to Deus. the level of investment in the work of God. O quanto de nota você entrega? What is your grade? De 0 a 10. From F to A+. Que você tenha um envolvimento com Deus. That you have an involvement with God. Num nível tão grande. Such deep involvement Que se envolva a renúncia. that you renounce everything. O que tem é muito bom. What you have is so good, Mas eu não quero. but I don't want it. Eu prefiro servir ao Senhor. I'd rather serve Him. Eu quero abrir a palavra em 2 Reis 2:20. 2 King 2, Aliás, 2 Reis 20. 2 Kings 20. O que uma história com Deus faz? What a story with God does. Diz assim a palavra, And the word 2 of God Reis 20. says, 2 Kings 20. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor. Aqui está dizendo ordena a tua casa, mas alguns dizem assim, arruma a tua casa. Ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos.
E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Deus envia uma palavra através do profeta Isaías. God sends a word through the prophet Isaiah. E vai visitar o rei. And he goes to visit the king. E ele está doente. And he is sick. E a palavra era confortadora. And the word was a comforting word. Ela dizia assim: And it said, arruma tua casa que você vai morrer. get your house ready because you're about to die. E a Bíblia diz que esse homem fica tão impactado And the Bible says that this man becomes so que impacted quando o profeta vai embora, that when the prophet leaves, ele vira o rosto dele para a parede. he turns his head to the wall E ele ora ao Senhor. and he prays to God. E ele diz assim: And he says, lembra, Senhor, remember God, peço-te I ask you, de que andei diante de ti com fidelidade, I've walked before you in righteousness, com inteireza de coração, in fullness of heart, e fiz o que era reto aos teus olhos. and I did what was right before your eyes. E chorou muitíssimo. And he cried. Este homem tinha uma história com Deus. This man had a story with God, E você também tem uma história com Deus. and you also do. E a Bíblia diz que esse homem ora. And the Bible says that this man E prays, antes que o profeta saia do pátio, and before the prophet leaves the room, Deus manda o the house, profeta voltar e falar: fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida. God sends the prophet back and says, go back and tell him that I'm going to give him 15 more years. Talvez algumas áreas da tua vida estejam mortas. Maybe some areas of your life are dead. Talvez sejam os seus sentimentos. Maybe it's your feelings. Talvez seja a financeira. Maybe it's your financial. Ok, elas estão mortas. All right, they're dead. Pois eu quero te dizer, clame ao Senhor. But I want to tell you, cry out to the Lord. Deus vai reverter essa situação. God will turn around that E situation, vai mudar a tua and história. He will change your story Porque você tem história com Deus. because you have a story with Him. E quem tem história com And Deus those who have a story with Him vive milagres. live in miracles. Vai se acostumando com essa palavra. Get used to that word Porque é isso que o Senhor vai fazer because na tua that's what vida. God is going to do in your life. Tenha história com Deus. Have your story with God. E vamos orar juntos. And let's pray together Todas as terças. every Tuesday Na vigília. during the vigil, No monte. the mountain. Vamos orar. Let's go. Porque o Deus de milagre, Because the God of que miracles fez milagre no that passado, did the miracles in the past, continua fazendo He milagre continues to do hoje. miracles today. E vai fazer na tua vida. And He will continue to do it in your life. Deus está tirando toda a frieza, God is taking away all the coldness, toda a inconstância, all the not being constant, para que você tenha uma vida com Deus. so that you have a life with God. E eu sei que a tua oração, And I know that your prayer, o Senhor escuta. God can hear it. Tenha uma vida com Deus. But have a life with God. E Deus vai fazer uma grande obra na tua And God will casa. do a great work in your life. Atos 10:1. Acts 10:1. Atos 10:1. Acts 10:1. A Bíblia fala de um homem The Bible que fazia orações. talks about a man who made prayers. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of what he was called an Italian regiment. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. A devout man and one who feared God with all the households, and who gave him generously to the people and prayed to God always. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. About the 9th hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God coming in and saying to him, Cornelius. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. And when he observed him, he was afraid and said, What is it, Lord? So he said to him, Your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Quando nós temos uma história com Deus, When we have a story with God, ainda que ninguém veja, even though nobody sees it, ainda que alguém fale que você não é, though anyone says that you are, mas quando você tem uma história com but Deus, when you have your story with God, os céus reconhecem the heavens que recognize você é homem de Deus. that you are a man of God.
Por isso, não se preocupe com o que os outros falem. That's why don't worry about what others say. Porque há um reconhecimento de Deus. Because there is a recognition of God. Este homem ainda não tinha toda a profundidade da salvação. This man still didn't have all the profoundness of salvation. Você vai ver que Pedro vai até a casa dele. And you'll see that Peter goes to his house. E por esse homem ter uma história com Deus, And because this man had a story with God, Deus envia Pedro lá para pregar. he sends Peter there to preach. E Deus, através desse homem, And God, through this man, quebra algo dentro de Pedro. breaks something inside of Peter. Porque quem tem história com Deus Because those who have a story with God é socorrido. are helped. E a família desse homem se converteu ao And Senhor. the family of this man converted. Você tem história com Deus. You have a story with God. Se os teus filhos estão fora da presença do If your Senhor, children are away from the presence of pode God, ficar tranquilo que eles vão voltar. don't worry, they'll come back. Porque você tem história com Deus. Because you have your story. E o que você entregou para Deus, And what you have given o God, inimigo não vai pegar. the enemy will not take it. Porque você tem história com Because Deus. you have your own story with God. Por último, Lastly, a Bíblia diz em Atos 9 the Bible says in Acts 9, sobre uma mulher chamada Dorcas. Atos 9, versículo 36. Acts 9 verse 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse a vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E de todas as viúvas o rodearam chorando e mostrando as túnicas e as vestes que Dorca fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E isto foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Meu Deus, que história é essa What a wonderful story que não deixou essa mulher partir? that didn't let this woman go. Que história é essa? What a wonderful story. Que envolvimento essa mulher tinha What involvement this woman had com as coisas de Deus, with the things of God que fez aqueles homens irem atrás de Pedro, that made these men go towards Peter, porque nós não podíamos ficar sem ela. because we couldn't stay without her. É esse envolvimento com Deus That is the involvement with God que Deus quer que você tenha, that God wants you to have, de tocar em vidas. of touching lives. Eu não posso deixar ir, I cannot let go porque essa mulher tem uma história com Deus. because this woman has a story with Eu God. quero ficar perto dela. I want to stay close to her. É isso que o Senhor quer de você. This is what God wants from you. Talvez na sua profissão, Maybe your profession, com um sorriso aberto, with a smile completely Deus vai open, te usar God will use you para fazer a história. to build your story. Nós aqui colocamos complicação. We complicate things. Nossa, vou se for assim. I'm just going to do it if it's like this. Deus te usa na simplicidade. God can use you in the simple things. Deus te usa na God simplicidade. can use you in simplicity, Num abraço. in a hug. Deus te usa na simplicidade. God can use you in simplicity. Você tem uma história com Deus. You have your story with God.